E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje traz uma dúvida de um dos nossos membros do canal. Essa dúvida eu já tirei em alguns vídeos, mas eu vou falar de novo, vou tornar a falar sobre esse assunto porque é muito importante e super interessante para aqueles que ainda não ouviram. E a dúvida hoje é: como eu aprendo? Quando eu de fato aprendo uma determinada habilidade? Como é possível eu nunca executei as atividades nessa tarefa, nesse exercício, ou neste nado e aprendo? Como é que acontece isso? Vejo vocês depois da vinheta. Bom pessoal, essa é uma pergunta que todos os alunos fazem nas aulas de natação. E a grande maioria fica bem ansiosa em aprender um determinado nado, porque, obviamente, é louco para desenvolver o nado, nadar de forma tranquila, sem se cansar muito, sem gastar tanta energia e executar os movimentos com muita técnica. Mas para chegar até aí, é importante respeitar algumas fases do aprendizado. Mas espera aí, como nós aprendemos? Como nós de fato conseguimos evitar movimentos errados ou movimentos que estão fora do padrão do estilo propriamente dito? É muito importante nós entendermos essa pergunta. Geralmente as pessoas já pensam em automatizar o aprendizado. Não, porque eu tenho que fazer várias séries neste movimento e aí eu vou conseguir automatizar o movimento. A palavra não seria automatizar. Nós não somos robôs que repetem as coisas a partir de cálculos numéricos. Nós somos um sistema aberto, nós somos seres vivos. E os seres vivos interagem com o ambiente, com a tarefa e com o próprio organismo. Sendo assim, o aprendizado ele depende de muitas variáveis importantes que estão contidas no ambiente, na tarefa e no próprio organismo. Essa relação entre estes elementos é dinâmica e acontece ao mesmo tempo. Portanto, as experiências que as pessoas têm ao longo da vida e ao longo também do processo de uma determinada habilidade faz com que ela aprenda. Então o aprendizado ele depende muito das experiências que você está tendo no ambiente aquático. Por exemplo, o aprendizado ele não é tecnicista, aquele gesto que tem que ser feito em detalhes. No aprendizado depende das variações que o professor coloca na aula para que de fato você consiga entender como funciona a mecânica ali do gesto propriamente dito. Sendo assim, o aprendizado ele flui a partir das experiências que a pessoa tem com o contexto. E o contexto é simplesmente as relações que a pessoa tem, o ambiente físico, sociocultural, com as tarefas que o professor coloca dentro deste cenário, com as estratégias que o professor monta para que você consiga chegar ao produto final. E não podemos pensar apenas no produto, nós precisamos entender como funciona o processo de aprendizagem. E é assim que nós vamos balizando o nosso aprendizado. E quando a gente percebe que o aprendizado de fato foi implementado ali no meu nado, vamos dizer assim, é muito fácil de entender. Primeiro que você fazia um movimento todo, entre aspas, desengonçado. E à medida que você foi entendendo como é que funciona a movimentação, à medida que você foi interagindo com o ambiente, interagindo com a sua percepção em relação à sua postura, vai começando a fluir melhor aquele movimento que no começo você achou difícil. Então, para isso é importante uma palavrinha: experiência. É preciso experiência. E a experiência está dentro do contexto geral, ou seja, das suas interações
com o ambiente, com a tarefa e com o seu próprio corpo. Isso tudo é dinâmico e isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, é importante entendermos que não basta apenas ficar repetindo o gesto propriamente dito, mas sim resolvendo o problema, solucionando o problema. E para isso, você precisa de foco, concentração e entender como funciona o seu corpo nesse tipo de ambiente. Então, como a gente aprende? Como começa todo aquele processo de aprendizado? Você precisa conhecer o ambiente, interagir com ele, interagir com as tarefas, interagir com as movimentações que você está fazendo. É importante você perceber o seu corpo no mundo, no ambiente. Isso é importantíssimo para o processo de aprendizagem fluir naturalmente. Então, nós precisamos entender que o aprendizado não necessariamente é repetir o gesto, e sim entender como é que funciona aqueles padrões de movimento e, partindo deste entendimento, controlar suas movimentações para que de fato ocorra no posicionamento ideal, no posicionamento que você vá gastar menos energia e executar o movimento com bastante fluidez. Aí sim você pode se considerar executando o movimento propriamente dito, que você aprendeu a tarefa. Então é importante ter paciência e é importante analisar esse contexto. Às vezes nós vamos para as aulas achando que na mesma semana já vai estar craque ali no movimento, já vai estar nadando perfeitamente o estilo proposto pelo professor. E às vezes não é assim. Então, para que você não se frustre, mas eu estou mais velho, eu não consigo aprender mais, negativo. Tem um detalhe no desenvolvimento motor que é da seguinte maneira. Segundo os autores, o desenvolvimento motor são mudanças que acontecem ao longo do tempo e essas mudanças dependem das variações e das interações que você tem no ambiente. Então o desenvolvimento das ações motoras só para quando a gente morre. Então para qualquer idade o desenvolvimento motor acontece. Às vezes existem pessoas que já tiveram experiências passadas, que já jogaram bola, já subiram em árvore, já brincaram de bolinha de gude na rua, já correu descalço, enfim. Estes elementos, eles são importantes para depois, nas habilidades mais específicas, vamos dizer assim. Porque quanto maior é o seu acervo motor, melhor vai ser a qualidade do seu aprendizado. Aí você me pergunta, poxa vida, então eu nunca vou aprender, porque eu quase não pratiquei esporte na minha infância. Não tem problema, à medida que você interage com coisas novas, gera um processo de aprendizado. Mas para isso é importante ter paciência. E para os mais velhos, paciência é o que não falta, não é mesmo? Nós não precisamos correr com nada, fazer as atividades de forma natural, sem a necessidade de correr ou fazer alguma coisa com pressa. O aprendizado ele vem progressivamente. E dentro dessa perspectiva, é importante nós entendermos que todo mundo pode aprender uma tarefa nova. Não tenha dúvidas disso. Todo mundo pode aprender um determinado nado. Não tem nada difícil na vida. É importante nós, obviamente, termos experiências com essas atividades. E a partir do momento ao qual nós temos experiências dentro do contexto geral, emerge o aprendizado. E é isso, pessoal. Então, como o indivíduo aprende? Como a pessoa aprende? A partir das experiências que ela tem dentro do contexto todo, dentro do ambiente, da tarefa e do seu próprio corpo. Então, essas interações são importantes para o processo de aprendizado. Sendo assim,
fique tranquilo, fique tranquila. Você que está iniciando o aprendizado, acha que o nado é muito difícil, mas é importante saber que ao longo das aulas o professor vai balizando a aula com movimentos do simples para o mais complexo. Não tem necessidade alguma de partir para o complexo, sendo que você está construindo a estrutura do nado propriamente dita. Então, pessoal, fiquem tranquilos, porque o aprendizado ele surge de forma natural. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos. Se você já é inscrito, dê seu like. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Se tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários. Se quiserem que eu confeccione outros vídeos, coloque o tema aí embaixo no comentário que nós realizamos a confecção do vídeo, ok? Forte abraço e até os próximos vídeos.